Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E os destaques desta edição: STF julga COAF e ações que podem impactar a Lava Jato. Parlamentares querem manter DPVAT e dizem que medida é retaliação a Bivar. Receita Federal libera sexto lote da restituição do imposto de renda hoje. O balanço da Blitz durante Festival Universitário em São José dos Campos. Anatel vai bloquear celular pré-pago com cadastro desatualizado a partir de hoje. Eduardo Cury é condenado por improbidade administrativa. RM Vale inicia a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. De volta ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira, 18 de novembro. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Bom dia a você que acompanha a gente aí de casa. Lembrando que, como sempre, a gente está ao vivo. Se você quiser participar do Jornal Abre Aspas, deixando aí o seu comentário, sua sugestão, sua crítica, é sempre muito bem-vindo. Não tem dúvida. E hoje eu já o convido que no segundo bloco, já em nossos estúdios, nós conversamos com Rony Helfenstein, CEO da Helfenstein Consultoria, sobre gestão financeira e tributária empresarial. Assunto pra lá de importante que, claro, nós convidamos você a participar. E a Receita Federal paga hoje as restituições do sexto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019 e de lotes residuais de anos anteriores. Segundo o Fisco, serão pagos 2,1 bilhões de reais a cerca de 1,3 milhão de contribuintes. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet. Também é possível consultar pelo aplicativo para tablets e smartphones ou pelo Receita Fone no número 146. Neste ano, a Receita Federal recebeu mais de 30 milhões de declarações até 30 de abril, prazo final para a entrega do documento sem multa. E o Supremo Tribunal Federal deve enfrentar uma série de julgamentos sobre temas polêmicos que podem afetar as investigações e processos contra a corrupção, como os da Operação Lava Jato. Na próxima quarta-feira, o STF vai julgar se o antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, pode liberar informações para órgãos de investigação sem autorização judicial. Os 11 ministros da Corte devem definir qual é a extensão possível da troca de informações sem que um juiz autorize e sem que isso represente quebra de sigilo. Em julho, a pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, determinou a suspensão de todas as investigações que utilizaram, sem ordem judicial, dados detalhados de instituições fiscais, como Receita Federal, Banco Central e o antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Além do caso de Flávio, a decisão de Toffoli paralisou ao menos 700 investigações e processos judiciais no âmbito do Ministério Público Federal, segundo o levantamento divulgado pela Procuradoria-Geral da República. Ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reuniu subprocuradores em Brasília para discutir as consequências de eventual alteração nas regras de uso de dados sigilosos do antigo COAF em investigações. Aras disse à
subprocuradores ter preocupação com o tema. A preocupação, creio, que se reflete em todos os níveis e principalmente na população também, né, Douglas? Exatamente. O ministro Dias Toffoli confirmou que até o dia 19 de dezembro, que é quando o STF entra em férias, eles vão votar aí 3 pautas que são decisivas na Lava Jato. Entre elas, essa questão do COAF que você acabou de ler, a alegação final no caso das delações premiadas, que é quem dá a palavra final, né, o que pode impactar aí vários julgamentos, e também a parcialidade do juiz Sérgio Moro, o que pode afetar principalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que se o STF julgar que Sérgio Moro não foi imparcial, o Lula pode ter inclusive ficha limpa, o que pode deixar que ele esteja aí atuante nas próximas eleições. É engraçado porque muito se fala, se ventila, se alardeia o fato da transparência. É claro, todos nós precisamos, desejamos e principalmente exigimos a transparência. Mas tem um outro ponto também com essa que se chama clareza. Da maneira como as coisas estão caminhando aqui no Brasil, fica muito pouco claro para grande parte da população a efetividade das ações perante a própria lei. Então, cada vez mais parece menos claro, sempre em função de uma pretendida transparência. Então, é imprescindível que tudo se resolva dentro da lei, nos conformes da democracia, mas que, além da pretendida transparência, se passe à população firmeza e clareza. Todos esses exas juntos, né? E manifestantes reunidos na Avenida Paulista ontem pediram o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente da Corte, Dias Toffoli, e do ministro do STF, Gilmar Mendes. Com gritos de "Fora Gilmar!" e para que o ex-presidente Lula volte para a prisão, a manifestação se concentrou em torno de 2 carros de som. Sem estimativa oficial, o ato ocupou metade do quarteirão da avenida. Alguns manifestantes levaram tomates para atirar em cartazes referentes a ministros do STF. Também aconteceram manifestações no Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte. Exatamente. Lembrando que a única pessoa, a única casa que pode gerar esse pedido por parte da população impeachment do STF é o Senado. E esse processo deveria ser aberto ou não pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já sinalizou que isso não estará em pauta. Voltamos à clareza, que é o que mais nós necessitamos no momento. E na próxima quarta-feira, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado Federal, Simone Tebet, pretende levar a casa 5 projetos que já estão com relatórios aprovados ou apresentados e que tratam da prisão após condenação em segunda instância. Segundo ela, o objetivo não será alterar o artigo 5º da Constituição, que trata das garantias e direitos fundamentais, e sim tratar de mudanças no Código de Processo Penal, que exige, inclusive, um número de votos bem menor que uma PEC para ser aprovada. Você estava falando de transparência aí, né, Glauco? Como é difícil a gente entender a transparência aí dos nossos 3 poderes, né? É verdade. Quando o STF julgou a tal da condenação em segunda instância, vários ministros divergiram em opiniões sobre se isso é uma cláusula pétrea ou não. Cláusula pétrea, lembrando, é aquelas que não podem ser mudadas, que estão na Constituição ali, que são direitos fundamentais, como o da presunção da inocência. Porém, a gente tem aqui 2 PECs tramitando, uma no Senado, uma na Câmara, e ambas falam que não ferem a cláusula pétrea. Porém, a gente tem o Dias Toffoli, ministro do STF, dizendo que, ao finalizar o seu voto, se os deputados quisessem que legislassem e mudassem a cláusula, ou seja, fica um pouco confuso para a população entender o que está acontecendo sobre a segunda instância, né? Vale, não vale, o que pode ser mudado, o que não pode ser mudado, enfim, Câmara e Senado, no mesmo momento, julgam aí na CCJ das casas, nas comissões de Constituição e Justiça, 2 propostas completamente não, iguais, mas que não afetam a cláusula pétrea, e segundo o autor da CCJ, da PEC, que está na Câmara dos Deputados, Alex Manendi, o deputado do Cidadania, ele afirmou que a sua proposta não irá ferir a cláusula pétrea,
pois ela mexe aí no inciso 57 do artigo 5º, ou seja, muito confuso. A CCJ está analisando com um teor até de urgência para a gente ver se até o fim do ano vai mudar ou não esse entendimento sobre a prisão após a segunda instância. Pois é, Douglas, perfeita a sua explicação. Agora, se vai ou não vai mudar o entendimento, eu não sei. Uma certeza fica muito claro, inclusive com o que tramita hoje em redes sociais e tudo mais. É preciso que se haja entendimento e, mais uma vez, eu repito, clareza no que é passado também à população. É isso que é muito bem explicado, Douglas. É exatamente isso. Mas é confuso, não é? Sim, muito confuso. Muito confuso. Inclusive é confuso entender o voto dos ministros do STF, né? Se em 2016 era um voto, por que agora é outro? Mudou a Constituição? Que eu saiba, não. Interessante. São alguns mistérios palacianos que ficam difíceis de a gente imaginar ou, mais ainda, resolver. E líderes da oposição, da centro-direita e até da direita na Câmara dos Deputados estão dispostos a derrubar a medida provisória editada por Jair Bolsonaro que acaba com o DPVAT, o tal do seguro obrigatório custeado pelos motoristas para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. Uma das estratégias dos parlamentares seria deixar que a MP caduque, ou seja, perca a validade para ser votada. Uma MP publicada deve ser aprovada em até 120 dias para entrar em vigor. Uma das empresas de seguro no consórcio que administra o DPVAT é de Luciano Bivar, presidente nacional do PSL desafeto de Bolsonaro. Metade do que é arrecadado com o tributo é repassado às seguradoras para custear indenizações e 45% do valor é destinado ao SUS. Em 2018, o valor encaminhado à rede pública de saúde foi cerca de 2 bilhões de reais. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego alerta para um enorme impacto no SUS com o fim do seguro. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o diretor da associação, Dirceu Rodrigues Alves, disse que, abre aspas, a sociedade como um todo sofrerá pela falta de manutenção, falta de equipamentos, recursos humanos e de material. Apenas no ano passado, o DPVAT indenizou 328 mil vítimas de acidentes ou seus parentes por morte, invalidez e reembolso de despesas médicas. Um assunto para lá de polêmico, né? E espinhoso. Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou junto com o Ministério da Economia que o motivo principal desse cancelamento do DPVAT seriam as fraudes no seguro. Pois bem, dados da seguradora Líder, que é a principal seguradora aí do seguro DPVAT, indicam que em 10 anos, mais de 4 milhões de indenizações permanentes, ou seja, as indenizações maiores que são por morte ou invalidez total. 4 milhões de indenizações em 10 anos, é um número elevadíssimo. Agora a gente falar se isso está certo ou está errado, mas a gente está falando de morte e invalidez total. Por isso que é um ponto muito interessante que você falou do SUS, e é um valor que para muitos é considerado inclusive baixo. Uma indenização por morte é um valor de R$ 13.500 que é pago para a família. E por invalidez total também R$ 13.500, um valor considerado baixo por muitos especialistas aí da área de seguradoras. É um ponto que afeta muito o SUS, como você viu, diretamente também as famílias, quando a gente fala de invalidez ou morte, e principalmente os deputados estão falando aí que seria uma picuinha entre Bolsonaro e Luciano Bivar, lembrando que Luciano Bivar tem em grande parte ações em seguradoras. Vamos ver aí o que os nossos deputados vão fazer, se vão deixar essa medida provisória expirar para então voltar à vigência. Vamos ver o que vai acontecer, né, Glauco? Mais uma vez, vamos esperar. Vamos esperar, é isso, mas é muito triste. Rapidamente, eu creio que o brasileiro também deva fazer o seu meia-culpa, porque independente de tudo o que gera de bom para o SUS e tudo mais, nós temos sim uma antiquíssima tradição em que alguns setores aí estão praticamente absolutamente infestados com fraudes e tudo mais. Valores indiscutivelmente baixos de morte, invalidez total, realmente muito baixos. Há de se ter, mais uma vez, uma transparência, uma seriedade, principalmente, no que diz respeito ao trato do dinheiro público, porque os impostos se acumulam,
cada vez mais eles não chegam na medida que deviam chegar, e aí depois nós temos ainda que ouvir que, a despeito de picuinhas palacianas, porque um não está tão contente com o outro, que ficou de mal com o terceiro, acaba sobrando para uma grande massa da população que continua tendo que pagar os seus impostos. Apure-se, tire-se o que for de corrupção, tire-se o que for, apure-se, mas faça alguma coisa. Exatamente, Gal. O que vale a gente ressaltar que o INSS é campeão em fraudes e nem por isso acabou a Previdência, né? Exatamente. A gente tem que combater o problema na raiz do problema e não simplesmente acabar aí com um benefício para muitas pessoas que provavelmente irão precisar. A gente está falando aí de cerca de 4 milhões de pessoas que morreram no trânsito ou tiveram aí invalidez permanente, né? Um número muito grande. Muito grande do que se é dito, porque o DPVAT estava esquecido até agora que fizeram. A grande parte da população brasileira não lembrava que tinha o DPVAT. Essa é que é a verdade, imposto que tem desde 1974. Faça uma conta rasa aí. Não vamos nem entrar no mérito dessa questão, né, Douglas? Exatamente. Pois é, na tarde de quinta-feira, início do feriado, uma aeronave caiu durante o pouso na pista de um resort em Barra Grande, em Maraú, no sul da Bahia. Entre as vítimas estão a jornalista Marcela Brandão Elias, a empresária Maísa Marques Mussi e o ex-piloto de Stock Car Tuca Rocha. Outras 7 pessoas estão internadas. Aires Napoleão, que pilotava o jato, Fernando Oliveira Silva, Marcelo Constantino, neto de Nenê Constantino, fundador da Gol, Marrica Velan, Eduardo Mussi, Eduardo Trajano Teles Elias, que era casado com a jornalista Marcela Elias, e Eduardo, filha de Marcela e Eduardo. Triste. De acordo com o registro da ANAC, a aeronave estava em situação regular. O acidente está sendo apurado pelo 2º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O cantor Reinaldo, conhecido como Príncipe do Pagode, morreu na madrugada de hoje. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista. Reinaldo lutava contra um câncer no pulmão há cerca de 4 anos. O enterro do cantor será no cemitério Bela Vista, em Osasco, e será aberto ao público. E olha, atenção agora, hein? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, irá bloquear os telefones pré-pagos em 17 estados brasileiros. Os usuários têm até hoje para recadastrar suas linhas e atualizarem os dados. Quem tem uma linha celular pré-paga e possui pendência cadastral será acionado pelas operadoras por mensagens SMS, ligações ou pop-ups em sites. A exigência foi criada para identificar eventuais fraudes de subscrição, que são as linhas associadas indevidamente a CPFs, e para que as pessoas consigam identificar se os dados delas estão sendo usados por terceiros. Então tem que ficar esperto aí, né? Exatamente, aquele seu celular antigo que está lá em casa faz muito tempo que você não usa, provavelmente terá a linha cancelada hoje, né? Exatamente, e precisa ficar atento para ver se não tem alguém usando isso daí ainda. Tem que tomar muito cuidado. Nós vamos para um rápido comercial e eu reitero e ratifico aqui o convite a você participar da nossa entrevista. Conosco aqui, Rony Helferstein, CEO da Helferstein Consultoria, tá? A gente vai conversar sobre gestão financeira e tributária. Tá com alguma pergunta? Escreve aí que logo após o comercial a gente volta ao vivo e, claro, a gente quer a sua participação. Até já. Segunda-feira com cara de segunda-feira. Dos altos da Cassiano Ricardo vislumbrando nuvens pesadas no céu. Mas o que vale a pena é que teve um feriado aí prolongado da Proclamação da República. Todo mundo deve ter aproveitado muito bem, mas vamos saber agora, em definitivo, no mundo real, para a semana que começa, como é que fica o tempo com ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Ventos úmidos, que sopram do oceano aqui para o continente vão seguir influenciando as condições do tempo nessa segunda-feira. O dia será de céu predominantemente nublado, mas o sol pode aparecer em alguns momentos.
Pode haver chuva fraca, isolada a qualquer momento também, principalmente no litoral norte. As temperaturas ficarão amenas. A máxima prevista no Vale do Paraíba é de 25 graus. Na capital paulista e no litoral ficaremos com 24 e 20 na Serra da Mantiqueira. A tendência é que essas condições do tempo permaneçam ao longo de toda essa semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um abraço a você, a todos aí do Tempo Vale. Eu gostei do seu viés poético, aí, ventos úmidos que sopram do oceano. É bom para a gente começar essa segunda-feira com muita força. Muito obrigado, Caio Souza. Pois é, gente, tempos difíceis. O Brasil está atravessando aí uma arrebentação bem difícil, mas parece que os ares estão melhores. Os ventos baterão aí de popa e a gente vai conseguir seguir em frente. Mas é imprescindível, nesses momentos, principalmente, em que você conscientemente tenha uma gestão financeira e principalmente tributária muito correta. E para isso, é claro, como em todos os níveis profissionais, há de se procurar sempre profissionais da área. E a gente acompanha muito todas as notícias referentes a isso, o que vem pela frente principalmente, e hoje temos o prazer de receber o CEO da Helfenstein Consultoria, o senhor Rony Helfenstein. Rony, um prazer tê-lo aqui conosco, e como eu mencionei aí, é imprescindível sempre em que a gestão que se faça dentro da sua empresa, ela tenha sempre um caráter muito profissional. Exato. E que tenha principalmente o caráter de perenidade, que eu acho, me corrija por favor se eu estiver errado, mas que eu acho que a perenidade da gestão é um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma empresa, não é? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. Exatamente. Porque a gestão financeira, né, as pessoas pensam que você tem dinheiro no caixa, você está bem financeiramente, né? E não é bem assim. Você tem que sempre ter lá o balanço dos seus custos junto com o planejamento tributário para ter sempre a gestão do dia a dia. Um problema que tem geralmente nas empresas é novembro e dezembro, onde tem o 13º para pagar. Fatídico para todos, né? Exatamente, exatamente. Então, em setembro, as empresas vinham, nossa, estou lucrando bem, meu caixa tá lotado, né? Mas por quê? Fez a formatação do preço onde tinha que pagar o 13º. Chega agora em novembro, o caixa desce, né? Aí ele fala assim, então não estou lucrando tanto assim como eu esperava, né? Então, sempre é bom ter a gestão financeira de todo o planejamento do ano, né? Perfeito. E essa gestão financeira, gestão tributária também, seria o que seria um termo que vocês sempre usam, a revisão fiscal avançada? Exatamente. O que acontece? Todas as empresas, né, elas pecam porque elas pagam mais. Por que pagam mais? Porque elas não querem ter dificuldade com o fisco. Certo. Você não precisa ter dificuldade com o fisco, você não tem que pagar mais para isso, né? Você tem que pagar corretamente. Certo. Então as empresas acabam pagando um pouco a mais por um erro ou por não saber tecnicamente de a carga tributária, né? Acaba pagando erradamente. E a gente sempre fala aqui, né, Glauco, aqui no Brasil os impostos são muito confusos, né? Tem imposto de produto, imposto de trabalho, e essa revisão fiscal, ela ajuda as empresas a entender o que são esses impostos e pagar corretamente. Então. Exatamente. Perfeito. Porque justamente quando o empresário ele vai no contador, a primeira palavra que ele fala, eu quero pagar menos imposto. Né? Começa por aí. Primeira coisa, né? Só que o pagar menos não é pagar corretamente, né? Então eles acabam pagando um pouquinho mais por essa simplicidade. Então, desculpe, só uma coisa muito interessante, eu convido talvez você que esteja nos assistindo aí. O Rony, a Helfenstein Consulting hoje, ela tem um leque bem abrangente, porque a gente está falando em empresas e parece que é aquela empresa de grande porte, não. Vocês fazem um atendimento que ele é bem flexível, exatamente, né? Porque isso daqui é um assunto que não é necessidade, é obrigação de todas as empresas. Exatamente. Então você atende todo o escopo, a pequena, média, média e grande empresa. E isso tem que fazer isso. Né? Exatamente. Porque o planejamento é opção para todas as empresas. Né? Não é porque ela é pequena, porque está no simples, que ela não tem que ter um bom planejamento. Né? Então,
eu ajudo até as pequenas empresas. Perfeito. E a gente sempre gosta de falar que, a maioria das vezes, as pessoas, as empresas aqui, os brasileiros, né, procuram quando a bomba estourou. Exatamente. Quando a Receita Federal está batendo na porta, mas, na verdade, a consultoria ela funciona para exatamente prevenir esses problemas aí que quando a bomba já estoura, né? Mas tem várias empresas que a bomba estoura e me procura também, né? Então a gente vai, todo tipo de... nós vamos fazer todo o trabalho para ajudar elas a resolver esse problema. A parte especificamente da consultoria, porque aqui, por favor, não me leve a mal, mas o tal de você acabar sempre colocando no consulting e tudo mais, pode dar a impressão para uma série de empresas que existe uma distância dela para chegar à sua empresa. E eu estava lendo até aqui o release da sua empresa, você já está aí, você tem aqui, só você, 15 anos aí como gestor financeiro. Exatamente. E tudo mais. Só para a gente ter um parâmetro, até para aquele que nos vem, o que é necessário? Você está dentro de uma empresa hoje, qual é o primeiro sinal de alerta em que, puxa, eu preciso efetivamente? Porque esses sinais são dados pelo mercado, pela própria empresa. Qual seria, a grosso modo, assim, uma coisa que o empresário, pequeno, médio ou grande, tem que estar atento e já procurar uma consultoria séria? Sempre atento na questão dos tributos, né? Porque tem que pagar em dia, né? Tem datas específicas para o pagamento, né? Não pagou em dia, já tem uma multa muito pesada do governo, quase de 10% a 20%, dependendo do tributo. Então é uma multa forte, né? Que obriga, meio que obriga o empresário a manter em dia, né? Então ficar atento a todos esses calendários, né? De pagamento, questão do 13º agora no final do ano. O 13º é o campeão de audiência que maioria, pode procurar? Maioria. É a maioria. Você já falou com convicção porque é assim mesmo. Maioria, né? maioria. E tem todo ano, né? E todo ano é recorrente. Todo ano tem recorrente. Se você puder falar pra gente alguns que, junto com o 13º, são aí campeão de audiência, que a maioria das empresas tem problema, que o pessoal de casa provavelmente também vai ter problema, que já adianta aí pro pessoal procurar a sua consultoria? Sim, além do 13º tem o pagamento do imposto mesmo, né? Que muitos empresários deixam 3, 4 meses sem pagar, né? Não faz um planejamento, quando vai ver, estoura, né? Setembro é uma boa data, que é onde o governo ele joga todo o calendário do Simples para todo mundo. Não pagou, ou vai entrar ou vai perder o Simples. Então a maioria das empresas tem que fazer a regularização. Perfeito. E é importante a gente também entender a diferença do imposto municipal, regional, nacional, ter essa diferenciação para, no final das contas, a gente não pagar novamente esse imposto, pagar esse imposto 3 vezes. Né? Bem colocado, é o que realmente acontece, né? O governo criou as empresas do Simples justamente para simplificar. Certo. Só que essa simplificação não é pagar a mais, né? Um exemplo claro tem produtos monofásicos como Coca-Cola, cervejas, né? Perfeito. Que já estão tributados até o usuário final. Então as empresas, os vendedores, as revendas não têm que tributar novamente e elas acabam tributando novamente. A maioria das vezes, sério, hein? A grande empresa já está pagando o imposto e às vezes o pequeno empreendedor paga novamente o imposto. Né? Exatamente. Muito importante. Uma coisa também que eu acho absolutamente relevante da gente colocar aqui é que tudo isso, quando fala assim, não, porque vamos ser sinceros aqui, não são eles os brasileiros, nós brasileiros temos aquilo, eu faço. Isso aí eu faço, a gente está falando de competência, mas é imprescindível que a empresa tenha uma saúde verificada e tudo mais, para ela inclusive poder ter crédito no mercado e poder pensar em crescer, não é isso aí? Exatamente. Então, quando se faz um planejamento fiscal, um planejamento tributário, planejamento financeiro e tal, você tem que pensar isso aí, porque talvez seja a solução de continuidade e crescimento da sua empresa. Exatamente, porque não adianta nada você ter vender bem, né? Só que você não vende com qualidade. Exatamente. Né? Então, tá saindo pelo vender vão do dedo, bem né? não quer dizer que você vai ganhar bem, né? Não tem dúvida. E Rony, aqui rapidamente, como é que você vê, aqui a gente estava falando há pouco, você acompanhou o começo do jornal aqui, nós estamos aí começando, vai ficar efetivamente para o ano que vem, mas uma reforma aí administrativa
e também tributária. Sim. Como é que você, como especialista, vê aí o nosso futuro, a perspectiva dessas mudanças aí pro ano que vem? É uma discussão muito forte e com os estados, né? Se os estados aderirem à reforma tributária, é bastante interessante. Mas já fazem 15 anos que eu estou no mercado e escuto a mesma coisa, que esse ano vai, esse ano vai. É um terreno espinhoso, para não dizer minado, né? Porque ninguém quer ninguém quer tirar do seu lado, né? Então, na hora que faz uma reforma tributária, aí fala assim, o Estado tem que abrir mão, o Estado não vai abrir mão. O governo federal também não quer abrir mão. As prefeituras também não querem abrir mão. Então, é muito complicado essa reforma. E a gente sempre gosta de trazer aqui empreendedores, o pessoal que gera emprego, e a gente sempre fala a dificuldade desse pessoal de gerar emprego exatamente pela carga tributária, né? No Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo e é muito difícil, principalmente para um empreendedor pequeno, né? Compreender esses impostos. E vocês que são uma consultoria tendem a sempre exemplificar o que pra gente às vezes parece um pouco mais difícil, né? Vocês atendem também os microempresários, os microempresários individuais, esse pessoal que às vezes não entende muito bem o que está pagando. Também atendemos todo esse público que também está começando a empresa, né? E a Health, assim, ela atende assim o segmento total, porque a gente falou aqui especificamente de planejamento e gestão financeira, tributária, mas ela hoje está qualificada para atender o empresário num escopo bem amplo de toda... Exatamente. Certo. Exatamente. E a gente sempre gosta de dar para o nosso público algumas dicas, né? Por exemplo, a pessoa que está abrindo um MEI, microempreendedor individual. Quais as dicas que você dá para quem está começando? Sempre, com certeza, a gente não vai dar aqui a receita do bolo, né? Mas apenas uma dica inicial para quem está começando, sempre ficar atento aos impostos, como é que faz? Exatamente. Fique atento, converse bastante com o seu contador, explique o que você vai fazer, né? Porque às vezes o contador, ele por erro do empresário de não explicar exatamente, coloca ele num código errado. Colocou um código errado, você vai pagar mais ou pagar indevidamente os seus impostos. Nossa, Rony, eu achei muito legal, eu te agradeço aqui, vou fazer. Vocês viram que o Douglas acabou de fazer a pergunta para ele e ele, muito corretamente, muito fino da sua parte, falou para você procurar conversar com o seu contador. Mas eu vou fazer uma outra aqui, nós estamos indo para o final da entrevista, mas eu vou fazer uma observação aqui que eu fiz no começo. É imprescindível que você procure profissionais de verdade, empresas sérias, pesquise também, é um direito e principalmente uma obrigação sua também, pesquise essa empresa a qual você vai levar o seu problema e você vai levar a sua empresa. Então aqui, já correndo o risco de fazer uma propaganda para você aqui, mas é imprescindível que você conheça essa empresa e procure um profissional sério, porque é um investimento. Não é custo, né? Exatamente. É um investimento. Não tem custo. Muito porque na minha consultoria nós vamos trazer ganhos para a empresa, né? Não tem dúvida. E tranquilidade. Exatamente. Né? Porque eu conheço, todos nós aqui conhecemos muita gente que depois que a coisa estourou falou, nossa, mas porque sempre tinha uma certa síndrome de alguns brasileiros que falam assim, não, deixa que eu faço. Não, eu conheço o fulano do ciclano que é parente do papagaio do cunhado da cabeleireira do meu primo, que sabe fazer isso. Que deixa para o último dia, inclusive. Não, deixar para o último dia nem fale. Você deve ver muito isso também, né? Isso é bem interessante que o que você colocou, porque muitos empresários pensam, mas eu conheço, eu já fiz, eu já vi isso, veio, mas não faz na prática. Por quê? Porque eles estão focados no dia a dia do comércio ou da empresa deles, né? Não tem tempo para fazer isso. Então está aqui uma ótima opção para você, a Helfenstein Consulting. Tivemos o prazer hoje de conversar com o senhor Rony Helfenstein, o CEO da Helfenstein Consulting, e esperamos, aqui já estamos conversando com ele, que a gente possa bater outros papos. Uma coisa muito importante, onde o nosso dileto telespectador aqui pode encontrá-lo, onde vocês estão. Vocês atuam aqui no Vale do Paraíba e sul de Minas todo, Exatamente. Né? Nós estamos aqui em São José dos Campos, né? Pode ser por telefone também, o DDD 12, o telefone 2012 5011. 2012 5011. Exatamente. Ou por e-mail, contato@helfstein.com.br. Legal. E você falou que você estava aqui perto da gente aqui? Estou no prédio do lado aqui, no Infinity. Ah, está no prédio Infinity, aqui na Cassiano Ricardo. Vamos dar o endereço também, a Cassiano Ricardo? Na verdade aqui é a Rua dos Piquilhões, número 40.
Piqueirões 40, no Piqueirões Jardim Aquários. 40, no Jardim Aquários, aqui vizinho da gente. Qualquer coisa, você não anotou, não conseguiu ver depois a reprise, ou então passa aqui, toma um café com a gente, que a gente leva você até lá, a Helfenstein Com certeza. Consult. Rony, eu agradeço demais a Eu sua que agradeço. presença, muito obrigado. Espero realmente que essa seja a primeira de muitos e que a gente possa aí ajudar esses nossos empresários nesse ano que esperamos seja bem melhor para todos nós. Com Né? certeza. Muito obrigado pela sua Eu participação. que agradeço. Muito obrigado mesmo. E eu aproveito também para assinalar a presença da assessora de imprensa Tatiana Sideratos, da agência BKW, que acompanhou o Rony aqui, está em nosso estúdio. Muito obrigado, Tatiana, parabéns pelo seu trabalho também. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias para você. Fique com a gente. E atenção, a segunda etapa da vacinação contra o sarampo começa hoje em todo o estado de São Paulo, coordenada pelo governo federal. A campanha termina no dia 30, o dia D da mobilização. Desta vez, serão imunizados os jovens de 20 a 29 anos ainda não vacinados. Além do público-alvo, poderão receber a vacina tríplice viral, que também protege a cachumba e rubéola, as crianças de 6 meses a 5 anos que não foram atendidas na primeira etapa, realizada no período de 7 a 25 de outubro. Na primeira etapa foram imunizadas cerca de 400 mil crianças, pessoas e crianças. A Secretaria de Saúde reforça que a vacina é a melhor forma de prevenção contra as doenças. De acordo com o último boletim epidemiológico, o estado de São Paulo registrou mais de 10 mil casos de sarampo desde o início deste ano, com 14 mortes confirmadas. O Douglas, é triste a gente ver como tem subido o fator de pessoas que não acreditam na vacina. Isso é uma coisa muito grave, né? O Ministério da Saúde esse fim de semana divulgou uma pesquisa falando que os jovens acreditam menos em vacinas, o que é muito preocupante para o futuro do nosso país, porque a minha geração não viveu aí grandes problemas relacionados a essas crises, está começando a viver agora, porque a geração passada estava se vacinando, né? Agora a gente tem uma nova geração que não está acreditando em vacina, muito devido a fake news ou até a tranquilidade de não viver os problemas de contágio, né? Pois bem, vacina é importantíssimo. A gente tem aqui no estado mais desenvolvido, mais rico do Brasil, mais de 10 mil casos de sarampo. Não é brincadeira. Uma doença que até ano passado estava erradicada, né? Não tem dúvida. Olha, isso é muito sério e mais uma vez nós voltamos ao caso. Não é falta de informação, é falta de você acessar a informação correta. Cuidado com a fake news. Vá a órgãos certos para fazer as perguntas que te afligem. Isso trata-se de uma epidemia, como o Douglas falou, mais de 10 mil casos de uma doença que já estava erradicada. Claro que a gente teve aqui duas participações, Zoroastro da Silva mandando aquele sempre bom dia e um abraço e uma feliz semana a todos nós. Muito obrigado, Zoroastro. E também a nossa sempre querida Ana Souza mandando um bom dia pra gente. Muito bom dia, Ana. Muito obrigado a vocês que nos brindam com a sua participação. Muito, muito obrigado mesmo. Sempre um prazer. E a Urban abre amanhã concurso público para almoxarife, engenheiro eletricista, fiscal de limpeza pública e mecânico de manutenção de máquinas. Os interessados devem se inscrever até 25 de novembro lá no site da Urban, tá? Os editais serão publicados no site da Urban neste final de semana. E para conferir o edital e as profissões oferecidas completo aí, basta, claro, acessar o site da SP Rio Mais. Eleita vereadora em Jacareí, a secretária de Assistência Social, Patrícia Giuliani, do PSDB, está deixando o comando da pasta para assumir os trabalhos na Câmara, que até então eram exercidos pelo suplente tucano Aderbal Sodré. A saída de Giuliani da secretaria tem motivo específico, segundo nota apresentada pela própria prefeitura, após pedido feito pela reportagem, abre aspas, a secretária Patrícia Giuliani optou por pedir
a pedir exoneração para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal devido a uma importante votação, na qual o seu suplente, Aderbal Sodré, está impedido de votar, disse a nota. Sem a secretária, assume os trabalhos interinamente a servidora Giliane Fortes Rossi, hoje na direção da gestão administrativa e financeira. Patrícia Giuliani foi eleita com 1.905 votos, mas não chegou a assumir o posto empossado por Aderbal ainda em 3 de janeiro de 2017. Para o vereador Fernando Ramos, do PSC, não há dúvidas de que a saída de Patrícia atende o objetivo do prefeito Isaías Santana de reunir votos para o pedido de cassação que deve ser votado contra ele. O vereador é apontado como um concorrente à prefeitura de Jacareí. Na eleição de 2020, o pedido de cassação é embasado em denúncia feita pelo MPF e aceita pela Justiça Federal, que aponta que o vereador teria utilizado documentos falsos para obter empréstimos consignados. Ele nega qualquer irregularidade. E o ex-prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, hoje deputado federal, foi condenado pela Justiça por improbidade administrativa, por irregularidades no processo de construção do primeiro camelódromo na Praça do Sapo. A decisão foi tomada no último dia 7 pela juíza Laís Helena de Carvalho Escamila Jardim, da 2ª Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos. A magistrada, no entanto, entendeu que apenas parte dos apontamentos feitos pelo Ministério Público configurou o ato de improbidade. Assim, a punição aplicada foi de multa de 3 vezes o salário que Cury recebia como prefeito em 2012. A promotoria também pedia, entre outras coisas, que o tucano perdesse a função pública e tivesse os direitos políticos suspensos por até 8 anos, o que poderia deixá-lo sem cargo e inelegível. Na ação, a promotoria apontou 2 supostas irregularidades. Uma delas foi que a prefeitura se apossou de uma área particular em agosto de 2011 para a realização da obra. A perícia judicial comprovou que 51,8% da área utilizada não era pública. Tanto o MP quanto o agora deputado podem recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça. Por meio de sua assessoria, Cury informou que não comentaria a decisão, mas que irá recorrer, pois entende que não houve nenhum tipo de irregularidade. Pois é, Glauco, várias ações aí com os nossos ex-prefeitos de improbidade administrativa já foram julgadas. Agora a gente tem que entender que tem as graves, que são aquelas improbidades que tornam uma pessoa inelegível, ou seja, ou ela perde seu cargo político atual, ou ela não pode disputar as próximas eleições. E tem ações como essa, que são ações que aplicam apenas multas, mas a gente viu que o Eduardo Cury pode continuar exercendo o seu mandato e ainda está elegível para as próximas eleições, caso ele concorra. Exatamente. E olha só, em Blitz, 38 se negam a fazer teste de bafômetro durante festival universitário em São José dos Campos. A força-tarefa, que começou na quinta e terminou ontem, autuou 38 pessoas que, como eu disse, se negaram a fazer o teste do bafômetro na saída deste festival estudantil aqui em São José dos Campos. 2 pessoas aceitaram o teste, onde se constatou embriaguez. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a multa para os motoristas flagrados deve ser de R$ 2.900, além de processo administrativo que pode suspender o direito de dirigir por 1 ano. A operação abordou mais de 2.500 motoristas na altura do quilômetro 157 da rodovia Presidente Dutra. Além das autuações pelo bafômetro, a equipe fiscalizou a regularidade dos veículos, documentos dos motoristas e chegou a prender 2 estudantes com drogas. A gente comentava um pouco antes aqui do começo dessa edição, né, Douglas, que é impressionante. Festival estudantil, a gente já sabe, é uma grande festa e tudo mais.
Mas você não achou um pouco alto o número de pessoas? Sim, Primeiro sim. que se recusaram e segundo que vão ao festival, estão cientes da lei, vão reclamar do que agora, Douglas? Foi uma festa muito bacana, muito interessante, uma festa open bar, ou seja, que tinha bebida liberada. Por que o pessoal está indo dirigindo ainda, né? Tá na lei, você sabe que você vai lá para consumir bebida alcoólica, por que você vai de carro, meu amigo? Vai de Uber, vai de ônibus, pega uma carona, tem diversos meios de transporte hoje em dia que são acessíveis, são rápidos, podem sair até mais barato do que você ir pagar o estacionamento e, o pior de tudo, você pode vitimar a vida de uma pessoa aí, né? A gente estava lendo aqui no começo do jornal que em 10 anos o seguro DPVAT já pagou mais de 4 milhões de indenizações por morte ou invalidez total e podemos aí cravar sem sombra de dúvida que muitas foram causadas por bebida alcoólica e direção, né? Mas não tenha a menor dúvida, concordo com você, Douglas. E outra coisa, eu vou fazer aqui, para mim, é um agravante enorme. Trata-se de uma festa estudantil onde supõe-se que todos os participantes tenham um nível educacional e, principalmente, lembrem disso aí, um nível de conscientização política absolutamente exacerbado e efetivo. Então, na hora de cumprir a lei, não preciso, o número é elevadíssimo. E tenho certeza que teve alguém ainda aqui que vai reclamar de algum tipo de o guarda não foi legal comigo e tal, assim. Vocês foram a uma festa, encheram a cara e queriam sair para a Dutra. A polícia os autuou, a maioria se recusou a fazer, não sei porquê, o teste do bafômetro, mas o grande agravante é o seguinte, são pessoas conscientes, informadas, educadas, mas infelizmente não tem um pontinho que é muito importante, civilidade. Tá? Igual, foi uma festa muito legal, muito bem organizada, a organização tratou todo mundo muito bem. Dúvida. Eu, inclusive, fui na festa, voltei de Uber. Fica a dica aí pro pessoal que foi dirigindo, né? Próxima vez, volte de Uber, de carona, de ônibus, frete uma van, mas não vai de carro e beba, né? Não tem a menor dúvida, e você lembrou muito bem. Acabamos de falar do DPVAT, é isso daí que acaba, pela imprudência e pela bebedeira, acaba engrossando esse pacote que no final acabamos todos discutindo essas coisas. Então, consciência acima de tudo. Mas vamos de esporte que está melhor, né? Vamos lá. Vamos lá, porque esse final de semana teve GP do Brasil de Fórmula 1. E o holandês Max Verstappen fez valer sua condição de mais rápido do final de semana e, claro, conquistou a prova de Interlagos. O piloto da RBR, Pole Position, venceu a prova repleta de reviravoltas e surpresas. Em segundo lugar, ficou Pierre Gasly, da STR, e em terceiro, o é bonito falar isso aí, o hexacampeão mundial, Lewis Hamilton, com sua poderosa Mercedes. Glauco, é muito legal a gente falar que o pessoal às vezes reclama que a Fórmula 1 não tem emoção. Para quem assiste o GP de Interlagos, todo ano tem emoção. O campeão Max Verstappen, inclusive, disse que por ele teria 2 GPs de Interlagos no ano, de tão emocionante que é. E a gente viu aí várias reviravoltas, acidentes, ultrapassagens. Interlagos é muito bacana, Gal. Interlagos é Interlagos. Exatamente. Né? Essa tradição dessa grande pista aí é muito legal mesmo. E no futebol? No futebol, o futuro é promissor. Com direito a gols nos minutos finais, a seleção brasileira sub-17 superou o México por 2-1 e conquistou o tetracampeonato mundial da categoria. Muito parabéns à garotada aí que fez valer a camisa amarela aí, maravilhoso isso daí. E olha só, estou alegre e estou triste. Após vencer o basquete cearense por 81-77, na sexta-feira, o São José Basquete voltou a perder neste sábado para João Pessoa da Paraíba por 89-77. Agora, os joseenses estão com 2 vitórias e 6 derrotas na Liga Nacional, ocupando o 12º lugar na classificação geral. O próximo compromisso dos joseenses pela Liga Nacional será na quarta-feira, quando enfrentam o Pato Basquete às 20 horas no Lineu de Moura, em São José dos Campos. Chance para a torcida ir lá e dar um gás no time para a gente
ver se as vitórias começam a chegar. Boa sorte aí ao São José. E olha só, teve vitória, mas alguma novidade? Acho que não, né? O vôlei Taubaté venceu o Ponta Grossa por 3-0 e garantiu a segunda vitória na Superliga Nacional. Com a vitória, os taubatianos chegaram a 6 pontos na competição. O time da região volta a jogar na quarta-feira contra o Vôlei Ribeirão, em Ribeirão Preto. Parabéns aí ao vôlei de Taubaté, que dá tanta alegria aqui para nossa região. E vamos para cima do Ribeirão também, né? E a região aí, ó, tá bem representada. O handball, também de Taubaté, superou o Pinheiros por 25-19, não foi pouco não, e conquistou o seu terceiro título do Campeonato Paulista. O primeiro título conquistado em 2015 em cima do Metodista de São Bernardo. O segundo, no ano passado, em cima, sabe de quem? Do próprio Pinheiros. Só que bacana. Taubaté está bem no esporte, né? Esporte. Eu sei que você gosta de esporte, Douglas. Com certeza. Mas Taubaté está bacana, né? O vôlei Taubaté, que há anos aí está ganhando os títulos. Agora é muito legal a gente falar também do handball, que ó, é uma tradição taubatiana. Há mais de 10 anos que o time é muito forte, campeão mundial, tricampeão paulista. Parabéns ao vôlei e também ao handball. Os esportes jogados com as mãos aí são um sucesso em Taubaté, né? É isso aí, parabéns a todo mundo de Taubaté e obrigado por levar todo mundo aqui do Vale do Paraíba, ou RM Vale, como queira, lá para cima no esporte. E olha só, ontem o Papa Francisco almoçou com 1.500 moradores de rua no dia em que a Igreja Católica celebra o Dia Mundial dos Pobres. O cardápio para todos na sala de audiências do Vaticano incluiu lasanha, frango com molho de cogumelos, batatas doces, frutas e café. Os convidados do Papa foram levados ao Vaticano por voluntários de grupos de caridade que os ajudam diariamente. Conforme matéria do G1, durante toda a semana passada foi instalada uma clínica móvel na Praça de São Pedro, onde médicos voluntários prestaram assistência médica gratuita aos pobres. Mais cedo, em uma missa para os necessitados de Roma, na Praça de São Pedro, Francisco disse que aqueles que estão em melhor situação não devem se sentir irritados pelos pobres, mas ajudá-los o máximo possível. Ele disse que eles deveriam se perguntar: eu, cristão, tenho pelo menos uma pessoa pobre como amiga? Um ato muito simbólico e de extrema força, né? Exatamente. Um banquete aí servido para o pessoal mais pobre lá, né? E é muito interessante a gente citar que esse Papa, o Papa Francisco, se envolve em muitas questões polêmicas, mas está sempre lembrando a função dos cristãos, né? Que é sempre ajudar, pregar o amor, semear aí a amizade, ajudar os pobres. E o é respeito, muito né? O respeito, com certeza. E hoje, nessa segunda-feira aí, volta de feriadão, que a gente leve essa mensagem para a nossa semana. Não tem a menor dúvida, fica aqui a mensagem que... E eu só quero terminar com uma observação aqui. É triste que a humanidade, eu não estou falando de preto, branco, americano, alemão, brasileiro, nada disso, que a humanidade tenha que passar pelo Dia dos Pobres. Com todos os recursos que tem, com toda, principalmente a tecnologia, é muito triste que ainda existam pessoas muito próximas de nós que vivam numa pobreza absoluta. Então fica a mensagem do Papa, em que nós precisamos realmente olhar para o lado, não precisa ser lá para o Vaticano, para aqui para o nosso lado, próximo, muito próximo, que alguma coisa a gente sempre pode fazer, sempre, acima de tudo, com muito respeito. Uma ótima semana para você de volta do feriado e até amanhã com mais um Abre Aspas. Eu agradeço aqui Douglas, que cerrou fileiras comigo na bancada desta segunda-feira, volta do feriado. Um jornal calmo aí, voltando de feriado, mas que a gente tem uma semana agitada, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. E que venha a chuva, se for preciso. Se for necessário. Exatamente. Muito obrigado, Douglas. Um ótimo dia a você. Até amanhã. E a você que nos acompanhou, também uma ótima segunda-feira e até amanhã.